Boa noite, sejam bem-vindos. Avançamos para o último debate com candidatos às eleições regionais marcadas para 23 de março. Hoje juntamos os cabeças de lista dos partidos que nesta altura têm grupos parlamentares na Assembleia Regional. Começo a apresentar os convidados. Miguel Albuquerque, que é o cabeça de lista do PSD. Paulo Cafofo, pelo Partido Socialista. José Manuel Rodrigues, pelo CDS. Elvio Sousa, pelo JPP. E Miguel Castro, que é o candidato pelo Partido Chega. São vários temas que vamos abordar. Recordo que neste programa, neste debate, cada intervenção inicial ronda os 2 minutos por cada um dos temas e depois haverá ainda mais uma ronda sobre o mesmo tema de 1 minuto. Começo pelo Chega e começo pela questão que tem a ver, que nos trouxe até aqui, que no fundo teve origem na moção de censura apresentada pelo Chega. Chegados aqui, o que é que podemos e o que é que os madeirenses podem esperar desta eleição, ou seja, a forma de resolver a instabilidade política que a Madeira vive nesta altura? Boa noite, Miguel. Ora, muito boa noite, Gil Rosa, boa noite ao painel, boa noite aos madeirenses e porto-santenses e aos nossos imigrantes. E a forma de resolver as questões políticas em democracia é precisamente dar essa oportunidade ao eleitorado, aos cidadãos, de votarem e de dizerem aquilo que pretendem para os seus destinos políticos. Mas depois pode ser necessário entendimentos entre os partidos, e é essa a questão que eu coloco. Obviamente. A disponibilidade do Chega. Repare, o Chega já disse que estava disposto a ouvir todas as forças políticas, independentemente ou não de fazermos os entendimentos políticos que as outras forças políticas esperem. Incluindo o PSD? Nós não contamos com partidos que já disseram à partida que não contam democraticamente ouvir o Chega. Obviamente que essas forças políticas não vão ter a nossa... Nós estamos dispostos a ouvi-los, se quiserem nos ouvir, mas também se não quiserem, em democracia, são livres de escolher aquilo que querem fazer. Nós estamos dispostos a ouvir toda a gente. Agora, obviamente que nós temos que ter a consciência de que há situações políticas, nomeadamente alguns políticos, que têm a sua imagem política desgastada e que são, neste momento, um entrave à estabilidade política na região autónoma da Madeira. Refere-se a Miguel Albuquerque. Refiro-me exatamente a Miguel Albuquerque, até porque o Chega, quando apresenta uma moção de censura, apresenta uma moção de censura a um governo de Miguel Albuquerque, liderado por Miguel Albuquerque. Portanto, esta é uma questão quase pessoal, então. É óbvio. Não é uma questão pessoal, é uma questão política. Estamos a falar de Miguel Albuquerque político. Eu não tenho nada contra o cidadão Miguel Albuquerque. Mas se o PSD apresentar outro nome, portanto, o Chega estaria disponível. Se o PSD... Mas repare, primeiro o PSD teria que ganhar as eleições, ou teria que ter, uma aritmética parlamentar para sequer falar com os eleitores. À partida está toda a gente a pensar, ou pelo menos a classe jornalística, a perguntar sempre se o PSD. Não sabemos se será o PSD, se será o Chega, se será o CDS, o JPP ou o PS. Há várias forças políticas que vão a eleições. E nós temos é que pensar e ver qual serão os partidos que estarão em condições de conversar uns com os outros. Vamos ouvir agora também a Paulo Cafofo sobre esta matéria. Qual é a disponibilidade do Partido Socialista para que esta questão de impasse que se vive na Madeira se resolva? Muito boa noite, Gil Rosa. Cumprimento também aqui os candidatos dos diversos partidos, bem como os madeirenses e os porto-santenses que nos veem e ouvem. Antes de mais, esta questão que nos trouxe aqui tem a ver com a situação política originada por o PSD de Miguel Albuquerque. Nós, num ano, tivemos já, ou teremos, 3 eleições. É o caos. Enquanto permanecer Miguel Albuquerque e o PSD à frente do Governo Regional, continuaremos com essa instabilidade e com esse caos. A única forma que teremos de garantir que damos um passo em frente nesta situação política que não agrada a ninguém, muito menos aos madeirenses, porque quando falamos de instabilidade política não estamos a falar só na política ou na Assembleia Regional, estamos a falar na vida das pessoas no dia-a-dia, e julgo que a única forma é de os madeirenses darem o seu voto ao Partido Socialista. Nós somos o Mas o voto ao Partido Socialista sozinho, ou o Partido Socialista depois com esses votos tentar entendimentos, nomeadamente com o JPP? Nós somos o maior partido da oposição. E como maior partido da oposição estamos numa situação, eu diria, melhor de sermos alternativa ao PSD. Já o dissemos, e volto a repetir, que obviamente não daremos a mão ao PSD, ao contrário do que aconteceu
com outros partidos que Portanto, não está disponível para fazer aqui na Madeira o que Pedro Nuno Santos fez a Montenegro. Nas eleições anteriores foi a mão que deram ao PSD de Miguel Albuquerque. Obviamente, Gil Rosa, eu não estou disposto, porque a situação na Madeira é completamente diferente da situação a nível nacional. Nós temos quase 50 anos do mesmo partido no poder aqui na região. O PS é a alternativa e, obviamente, não nos vamos juntar nem prolongar um regime que, eu diria, chegou ao fim do seu prazo de validade. Nem vamos também com o Chega, porque portanto, com o Chega não há possibilidade de qualquer entendimento. Porque nós não nos revemos no partido. Já lá iremos ao entendimento que falei há pouco em relação ao JPP, mas vamos deixar para uma segunda ronda. Eu vou ouvir agora também o Elvio Sousa, até porque o JPP apresenta-se como que um partido que está pronto para ser governo. De que forma, Elvio Sousa? Antes de mais, obrigado pelo convite, cumprimentar todos aqui presentes e desejar boa sorte a todos e aos telespectadores madeirenses e porto-santenses e nossos imigrantes. Bom, em primeiro lugar, estamos aqui porque Miguel Albuquerque criou um problema de instabilidade e até de alguma irresponsabilidade porque não esteve disponível, não teve a humildade de sentar connosco para negociar o orçamento connosco de frente a frente, responsavelmente. Depois disse ao representante da República que tinha garantias de que o Chega e a Iniciativa Liberal não iriam bloquear o orçamento e o programa de governo. Aqui está, toda a gente... E isso aconteceu num orçamento e num programa de governo. Nós somos uma solução para resolver os problemas dos madeirenses. Estamos a falar de problemas relativamente ao elevado custo de vida, à habitação e à saúde. E estamos aqui para apresentar propostas credíveis. Nós já dissemos que para haver um governo alternativo ao PSD, e aqui coloco de parte o PSD como é óbvio, precisamos de uma união de todos. Não é como Miguel Albuquerque está a dizer que à esquerda que vai estar unida, que vai haver um terror, vai haver um terrorismo político. Não vai haver terrorismo político porque nós temos capacidade de trabalho para governar. E o exemplo, estou aqui a dar o exemplo de Santa Cruz, é prova disso. Mas o JPP está disponível para entendimentos, nomeadamente aqui com o Partido Socialista. O Elvio Sousa está disponível, por exemplo, para ser número 2 num governo liderado pelo PS? Eu não vou. Eu vou deixar os nossos concidadãos votarem e depois nós vamos ler os resultados e falar verdade à população. Mas eu aproveito esta oportunidade, porque não vou ter a oportunidade de falar da agricultura. Se a população confiar em nós, e eu gostaria de introduzir aqui o tema da agricultura, nós estamos disponíveis, o Governo JPP, para pagar a €1 mais a ajuda comunitária a banana extra. São 7,5 milhões do esforço que sai da GESBA, do dinheiro dos produtores, 7,5 milhões para distribuir aos produtores de banana. Já lá vamos o Governo Miguel Albuquerque está a pagar €1. Nós vamos pagar €1,36. Vou ver agora também o José Manuel Rodrigues relativamente a esta questão de entendimentos que possam existir no futuro. Recordo que no passado o CDS tem, de certa forma, sido acusado quase que de bengala do PSD. Continua disponível para esse tipo de solução com Miguel Albuquerque? Nós vivemos a mais grave crise política desde a implantação da democracia e da autonomia da Madeira. 3 eleições no espaço de 1 ano e meio é claramente uma irresponsabilidade de vários partidos políticos. Em primeiro lugar, o PSD revelou total incapacidade para gerir os seus problemas jurídicos, não teve capacidade para resolver os seus problemas internos e não quis ter capacidade negocial para, junto dos partidos da oposição, fazer passar o orçamento e plano de Rodrigues, como é que o PSD poderia falar, sim, mas, como deixou os outros? Mas eu deste toda a gente, mas tenho que fazer perguntas. E a pergunta é que falou que o PSD tinha que resolver os seus problemas jurídicos. Como? Não, isso é uma questão de gerir os seus problemas jurídicos, é uma questão de imagem do PSD. Ou seja, mas queria dizer, para além desta incapacidade do PSD, houve também irresponsabilidade dos partidos da oposição, da esquerda, que se aliou à extrema-direita para aprovar uma moção de censura ao Governo Regional, derrubar o Governo Regional e deixar os madeirenses e porto-santenses sem orçamento. Desse ponto de vista, o CDS foi o único partido com sentido de responsabilidade na crise que originou estas eleições. O CDS foi o único que percebeu uma mensagem que o povo transmitiu em maio. Nenhum partido tem maioria absoluta. Então, os partidos, quando recebem esta mensagem do eleitorado, o que é que devem fazer? É sentar-se à mesma mesa, negociar-se e chegar a um acordo. Foi isso que nós chegámos a um acordo com o PSD para 2 coisas. Viabilizar o programa do Governo
e aprovar o orçamento de 2024. E continuam disponíveis para esse tipo de solução? Nós continuamos disponíveis para falar com todos, para chegar a acordos que não firam os princípios ideológicos de centro-direita do CDS e desde que esse acordo contemple as propostas do... Quando diz com todos, está disponível para uma solução que seja, por exemplo, em que envolva PS e JPP? Eu estou disponível para falar com todos os partidos, porque eu acho que não seria responsável deixar ninguém de fora, porque tem a legitimidade do povo madeirense de verem deputados no Parlamento Regional. Na certeza, porém, que não contam com o CDS para extremismos nem populismos, venham eles da esquerda ou da extrema. Vamos ouvir Miguel Albuquerque, que parece que está, de facto, no centro de tudo isto, e pergunto se, de facto, o senhor sente que é, neste momento, o problema da região. Em primeiro lugar, deixe-me começar a minha intervenção para agradecer aos madeirenses e porto-santenses, agradecer a todos aqueles, aos agentes económicos, às famílias, aos autarcas e a todos os funcionários públicos da região, dado os excelentes e fantásticos resultados que a região atingiu. Maior crescimento económico de sempre, redução da dívida pública inferior à média europeia e à média nacional, um desemprego residual, quase não existe, o mais baixo da União Europeia, e, neste momento, com uma redução de fiscal progressiva. Isso é o resultado, não do Miguel Albuquerque, que está aqui na Berlinda, mas o resultado do empenho e da dedicação do nosso povo na persecução do desenvolvimento. Queria aproveitar também este momento para endereçar as minhas condolências à família do professor Manuel Lessa, que foi um grande homem, cujo funeral está a decorrer neste momento, por isso eu não posso estar lá, que foi um grande homem de autonomia, um grande autarca, e permita-me este espaço para cumprimentar todos os... Vamos à questão que lhe tinha colocado, se sente de facto neste momento que Miguel Albuquerque é o problema na região. Isso é um problema político, de retórica dos partidos políticos. Quando nós estamos numa situação de impasse político partidário, temos de devolver a voz a quem é soberano. Quem é que é soberano? É o povo. Mas já vamos para a terceira eleição, no espaço de um ano e meio. Então, vamos censurar o povo pelas escolhas que fazem. Não, nós temos que ser e viver a democracia, temos que devolver a palavra à população. Eu acho, neste momento, que a alternativa é muito clara. Ou nós temos um governo do PSD, com uma maioria formada pelo PSD, ou temos uma coligação entre a JPP e o PS, liderada pela JPP e o PS como partido subalterno da JPP. Mas quando fala numa maioria, está a pedir uma maioria absoluta para... Tem que ter uma maioria para podermos formar um governo. Mas quem vai indicar isso? E quem deve indicar? E continuará a contar com o CDS? Tem que indicar com os partidos com quem posso falar. Posso falar com o CDS. E não fala, por exemplo, com o JPP? Posso falar com o JPP. Agora, cuidado, porque quando estamos aqui a falar de uma coisa muito simples. Nós temos de ter a noção de que precisamos de continuar este rumo de crescimento económico e continuar estas políticas. Políticas alternativas a estas quais são? Vamos diminuir o crescimento económico? Vamos aumentar a despesa sem cuidar da receita? Vamos entrar em disfuncionalidade? Vamos entrar nisso? Quem é que vai liderar o governo? Já vamos entrar para uma outra questão. E pergunto precisamente ao Elvio Sousa se está disponível para falar com Miguel Albuquerque a partir de 23 de março. Eu já disse, terminando o que estava a dizer, não quis sentar na altura de responsabilidade para os madeirenses. E agora que a coisa está preta, a coisa não está boa, está disponível. E nós já dissemos que o PSD está fora desta equação. Mas, portanto, não admite qualquer negociação com o PSD? Neste momento vamos deixar os nossos cidadãos votarem e nós vamos ter oportunidade para perguntar. Mas fecha a porta a esse possível entendimento? Naturalmente, porque Miguel Albuquerque não está, e não é pessoal, ninguém acredita na palavra do senhor. O Sr. Miguel Albuquerque, ninguém acredita na sua palavra. Desculpe-lhe dizer diretamente, mas ninguém acredita. Não é pessoal, é palavra política. Mas eu estava a dizer que aquilo que nós pedimos é uma maioria de confiança, é um projeto alternativo ao PSD. Bom, estamos a pedir um projeto alternativo e a ajuda de todos, é claro que o PSD está fora da equação. Mas eu estava a dizer que, permita-me falar... Só para concluir, porque já estamos... 1,60€, 1,36€ para a banana extra. 60 cêntimos para a cana. Os engenhos aqui têm que ajudar a melhorar a agricultura e 1,60€ para a uva. Os nossos agricultores são fundamentais. Nós temos que ter liberdade e não escravatura na agricultura. Já falou dessa questão. Voltando a esta questão, que continuamos a falar, que tem a ver com a questão de entendimentos futuros, voltando aqui ao Miguel Castro, do Chega. Portanto, há aqui portas fechadas por parte do Partido Socialista.
Já falou em relação ao PSD. Se for, por exemplo, um governo liderado pelo JPP, o Chega estará disponível para viabilizar uma solução dessas? Repare, o JPP já disse que a liderar um governo será junto com o Partido Socialista. E obviamente que a nossa relação partidária, ideológica com o Partido Socialista não tem abertura, percebe? Não existe. Nós jamais viabilizaremos governos socialistas. Nós sabemos o que é que o socialismo faz a todos os países onde governa. Nós sabemos como é que está a Venezuela. Nós sabemos como é que está. Pois, porque ficaram num beco sem saída. Porque não souberam liderar comparar o socialismo da Venezuela com o socialismo atual, é socialismo democrático é tentar enganar as pessoas. Compara o país, que é o nosso, governado 8 anos, com o Partido Socialista, e compara a Venezuela, o que os madeirenses têm que saber é que os madeirenses têm que saber que existem forças políticas à direita que, se tiverem as suas direções bem definidas e se afastarem as pessoas que se tiverem que afastar para dar essa continuidade de políticas de direita à Madeira, nós estamos disponíveis para viabilizar governos à direita. Fica essa sua posição. Já agora para o Cafofo, porque já estava de certa forma a tomar conta da palavra, não é que tenha mal, porque é um debate claro. Mas vamos a esta situação. Podemos ficar numa situação de impasse pelas posições que já vimos aqui? Se cada partido ficar quase que na sua trincheira, digamos assim. Eu confio, antes de mais, no povo madeirense e confio que vão pôr um ponto final nesta instabilidade e na governação do PSD de Miguel Albuquerque. Mas quero dizer que o PS não é subalterno de ninguém. Nós só somos subalternos do povo madeirense porque estamos para servir o povo madeirense. Então assumam, qual dos dois é que vai governar? Estamos para servir o povo madeirense e não para nos servirmos. Tem que ser ao povo quem é que vai ser o presidente do governo. Como sabemos bem, com as situações que decorrem agora na Justiça e de que Miguel Albuquerque é, obviamente, um dos indiciados. E quero dizer que nós estamos aqui com toda a responsabilidade. Nós temos, ao contrário de outros partidos que parece que escondem o seu programa, nós temos o nosso programa bem visível a todos os madeirenses, com soluções, com 316 medidas, de forma estruturada e justificada para resolver os problemas da região. Este é o nosso sentido de responsabilidade, que não teve Miguel Albuquerque, que garantiu que havia estabilidade e só houve o caos. Quero dizer também, no sentido de responsabilidade do João Manuel Rodrigues, para concluir, o sentido de responsabilidade do João Manuel Rodrigues, ou do CDS, é um sentido de responsabilidade que só existe desde que João Manuel Rodrigues seja Presidente da Assembleia Regional. Foi para isso para o qual você me convidou várias vezes. Exatamente. E votou em mim. Muito obrigado pela confiança. E que teria desde 2019. Muito obrigado pela confiança. Teria desde 2019 uma mudança política nesta região. Tenho que lhe agradecer a confiança. E, portanto, esses sons da traição... Tenho que lhe agradecer a confiança que depositou em mim, quer para me convidar, quer para votar em mim. Agradeço imenso. Já agora continua. Já agora eu acho muita graça ao deputado e candidato Paulo Cafofo, porque fala agora em estabilidade política, mas viabilizou uma moção de censura para derrubar um governo. Porque nós não prolongamos... O PS promete hoje em dia. Nós não iríamos prolongar o governo do PSD, mas eu queria recentrar... Como o CDS fez, obviamente. Eu queria recentrar as questões. É isso que nos distingue. E dizer aos madeirenses e porto-santenses que eu confio no vosso voto no dia 23 de março. E, sobretudo, eu acho que começa um novo ciclo político a 23 de março. Esse ciclo político vai ser originado pela votação que o povo der a cada um dos partidos que estão presentes neste painel. Eu espero que todos saibam interpretar a vontade do povo madeirense. Quando o povo não dá a maioria absoluta a um só partido, ele está a dizer que esses partidos devem negociar entre si para conseguir estabilidade e governabilidade durante 4 anos, não é de 6 em 6 meses, como andamos desde há um ano e meio. Miguel Albuquerque. Eu acho extraordinário. Primeiro, o Chega. O Chega é um partido que, desculpa o Miguel Castro, é mandado pelo André Ventura. E, obviamente, o Miguel Castro está neste momento subordinado a um partido que é colonialista e que não se vê desde 1976. Aliás, o colonialismo, esta ideia de ser mandado, ele próprio disse que mandava aqui no Chega e, infelizmente, o Chega não tem autonomia aqui partidária, que ele vai dizer isso. E o tempo do colonialismo acabou em 1976. Mas qual autonomia? É que termina no Palácio de São Lourenço? Autonomia que termina no Palácio de São Lourenço? Você sabe o que é que eu estou a dizer. Qual em 1966 acabou e graças ao Dr. Alberto João Jardim. Mas no passado recente negociou com o Chega. Está bem, mas não pode ser um partido mandado por Lisboa.
Eles têm que ganhar autonomia e têm que ganhar a coragem para enfrentar as Mas histerias nós do somos Sr. todos Ventura. mandados por Desculpa. Lisboa. Toda a gente sabe isso. Oh, Nem todos. Em segundo lugar, Vocês eu não acho sabem, não extraordinário. conseguem mandar Eu para lá acho extraordinário. Não. Eu acho extraordinário. Já lá estive e defendi a Madeira contra os o interesses nosso- do meu Miguel Castro, partido. o senhor Vamos deputado- deixar o Miguel que quer concluir. O senhor deputado Elvio falar aqui da palavra dada, porque ele disse que o PS, em vésperas de eleições, jamais farei coligação. Bem, anunciou no dia seguinte ou 2 dias depois que ia fazer uma coligação e um governo com o Partido... Desculpa, isto é a verdade, está lá Para no... concluir. Ia fazer um governo com o Partido Socialista sem ter maioria. Mas mesmo nessa altura, ainda ficou definido quem é que ia ser o chefe do governo. E é importante para os madeirenses saberem quem é que vai ser o chefe do governo da coligação. É isso que os madeirenses querem saber. Essa questão já foi colocada também aqui. Se é o senhor deputado Paulo Cafofo, não sei se quer responder a esta questão, mas vamos entrar num outro tema que tem a ver Acelerar com a o tempo, mobilidade e com as importante propostas clarificar estas que são questões. necessárias para esta área. De resto, o Partido Socialista tem falado nestas áreas, nomeadamente a extensão da via rápida até ao Conselho da Calheta e a criação, pelo menos um estudo para 1 metro de superfície ou enfim, algo do género entre o Funchal e o Caniço. Em primeiro lugar, dizer que o Partido Socialista é o maior partido da oposição e o candidato-me aqui, como cabeça de lista, a presidente do Governo Regional, para que não haja dúvida nenhuma, e confio nos madeirenses e nos portantenses, respeitando humildemente aquilo que será o sentido de voto e o resultado das eleições. E, portanto, aguardarei para o dia 23 de março para, neste aspecto, ver que coligações ou que soluções governativas poderá o Partido Socialista fazer. Em segundo lugar, esta questão da mobilidade. Para nós a mobilidade é fundamental, porque inclui a mobilidade no âmbito das obras públicas. As obras públicas, o investimento público é essencial, não só porque cria dinâmica na economia, como gera emprego e aquilo que gostaríamos é que os trabalhadores da construção civil fossem melhor pagos do que aquilo que são agora. E, portanto, o investimento público que seja estruturante, que seja estratégico, que possa dinamizar a economia e que tenha um elevado retorno social. Ora, a nossa proposta do metro que liga o Funchal ao Caniço, esta ligação que está completamente estrangulada hoje em dia. Mas porquê entre o Funchal e o Caniço e não entre o Funchal Câmara Lobos ou Câmara Lobos Caniço ou Santa Cruz? Eu considero Teria que, ser. tendo em conta os dados até do tráfego, Funchal e a questão prioridade entre seria esta. o Caniço e o Funchal é uma prioridade. E deixem-me dizer que nós vamos estudar. Não é uma promessa de uma obra. Vamos estudar, porque... A promessa de um estudo. Seria demagógico para mim se dissesse vamos já fazer, sem saber em condições técnicas nem em condições financeiras. Nós somos responsáveis e, portanto, o compromisso é o estudar esta viabilidade. Porque é um meio de transporte mais rápido, mais confortável e que é amigo do ambiente e julgo que é uma solução, obviamente, no âmbito das obras públicas para a região e é uma obra que ficará, com certeza, para o futuro e emblemática. Miguel Albuquerque, relativamente a estas questões da mobilidade. mobilidade, em primeiro lugar, tenho que congratular com a decisão que o nosso Governo Nacional tomou da PSD. Esperamos 6 anos para termos a redução da AD, para os residentes passou logo para 79 euros, estudantes 59, aquilo que estava há 6 anos para fazer foi resolvido em 2 meses. Não é isso que os madeirenses estão a reclamar. O que reclamam é não pagarem o montante que têm que Mas pagar à vai cabeça. entrar a plataforma para isso. E, agora, há uma questão que é importante dizer isto. A melhor coisa que aconteceu à Madeira foi o subsídio de mobilidade. E esse subsídio de mobilidade foi negociado comigo e com o Dr. Passos Coelho em 2016. E os dados da mobilidade no aeroporto têm subido, foi 5 milhões de passageiros em 24, subiu de 23 para 24, 4,6%. E é muito importante também dizer isto, que está consagrado não só a redução das verbas para os bilhetes dos estudantes e residentes, como também outra coisa muito importante que foi eliminarmos o limite de idade para os estudantes e o bilhete de corrida entre o Funchal, o Porto Santo Mas ainda e não o se resolveu a continente. tal questão de uma vez ter Mas que vai-se adiantar resolver. valores exorbitantes Relativamente para se às juntar vias aqueles. rápidas que já temos e vamos fazer uma duplicação da via entre a Ribeira Brava e a Calheta com uma subida para os Canhas. Vamos continuar a fazer uma nova atravessamento horizontal na cidade do Funchal. Começamos já o túnel aqui em Santa Rita até a entrada do Caniço. Portanto, vamos só duplicar, no fundo, um atravessamento horizontal da cidade do Funchal. Até o Caniço?
Sim, tem que ir a São Gonçalo, que é o que temos que fazer. Para essa ideia de estudar um metro, como foi aqui definido, um metro de superfície para... Estudar o metro, isso é uma ideia... Quando eu apresento as ideias, tenho que ter as ideias estudadas. Não há quantificação, não há estudo de... preciso estudar. É o que nos propomos fazer. Vamos apresentar. Vamos ver quantos anos é que demora. E depois, é fundamental também dizer que neste momento o ferry está consagrado no Orçamento de Estado para abrir concurso. Elvio Sousa, relativamente a esta questão da mobilidade. É importante dizer que para ajudar a devolver rendimentos aos cidadãos, às famílias e empresas, é necessário ter um plano de poupança. E o nosso plano de poupança atinge os 60 milhões de euros. O seu governo, e Albuquerque, é um governo despesista, gastador de dinheiro. Pagou 60 milhões de euros. Só para dar um exemplo, gastarem mais de 50 mil euros em canecas personalizadas nós estamos a gastar, para garantir saúde a imensa gente. E o senhor não fala disso, o senhor não fala de despesa. Vamos aos pontos essenciais, que é preciso reduzir a despesa para devolver rendimentos. Vamos à mobilidade. Primeiro, baixar o preço de mercadorias, fomentar negócios, diversificar a economia, concurso público internacional para a operação portuária que este senhor prometeu e não cumpriu, ferry por diplomacia comercial. E eu recordo aos madeirenses, já que está a falar, recordar a frase, mas eu tenho provas e documentos. O senhor disse o seguinte em 2015, temos de baixar o preço de transportes aéreos, zero. Já está. Temos de baixar o preço do transporte de mercadorias. Zero. Temos de ter uma ligação férrea à Madeira. Zero. Fizemos o ferry Vamos e foi um concretizar fracasso. esses objetivos, seja lá contra quem for. Ou seja, vai ser preciso ir buscar os seus binóculos para ver isto concretizado. Os binóculos que fizemos em Santa Cruz. O senhor fez um pacto com o Passos Coelho. E veio anunciar que ia haver viagens mais baratas. E as viagens são muito baratas. E onde é que as viagens estão baratas? São baratas. Nós temos que adiantar 500 euros. E se não for mais, isto não é demagógico, pergunta aos madeirenses e às famílias, para ir a Lisboa, tem muitas vezes, e não consigo concluir o raciocínio, está sempre a mas você está a mentir, tem que dizer as coisas. Mentir, Bom, Miguel, estamos a deixar o Elvio Sousa mentiroso e às famílias que pagam 400, 500 euros por uma viagem. O senhor vive num mundo da burguesia, deixa a realidade. Deixa a realidade, fale com o povo, não fala com o povo, anda a visitar aí só meia dúzia de empresas. Deixa do paraíso burguês à terra, porque os madeirenses estão a pagar 400, 500 euros para viajar. Este modelo não resolve os problemas. Nós somos cidadãos portugueses. E o senhor é o pai, juntamente com o Eduardo Jesus, deste modelo que veio para engordar a TAP e para engordar as companhias aéreas. Vamos ouvir também aqui a opinião do Chega por Miguel Castro, relativamente à questão da mobilidade. Ora bem, relativamente à mobilidade, e agora aqui está mais um exemplo de falta de autonomia, porque a nossa autonomia não se pode esgotar à porta do Palácio de São Lourenço, onde está um polícia da República constantemente para puxar as orelhas aos políticos e às políticas dos madeirenses. A nossa autonomia custa-nos neste momento mais de 5 mil milhões de euros. E a verdade é que a nossa falta de autonomia também faz com que continuemos a pagar a nossa deslocação à cabeça dos 500 ou mais euros, consoante o preço que as operadoras fazem. Nós, se tivéssemos uma autonomia efetiva, já pagávamos só aqueles tão anunciados 79 euros, aquela redução de 7 euros que houve agora no preço do bilhete. O que os madeirenses precisam, efetivamente, é de pagar esse preço à cabeça. E quando foi, aqui o candidato Miguel Albuquerque, como Presidente do Governo, na altura, quando negociaram esta lei da mobilidade para pagarmos este preço, este valor da passagem, era o valor que se estipulava entre a distância entre Lisboa e o ponto mais distante, que era Melgaço, se não me engano, na altura. E esse valor era mais ou menos os 80 euros. E era esse valor que os madeirenses deviam de pagar logo à cabeça. E não acontece. Nós continuamos a adiantar este valor. E não é justo para os madeirenses, que muitas vezes têm que ir de emergência a Lisboa. Lisboa é a capital do país. Nós somos autónomos, mas somos portugueses e precisamos de ir a Lisboa. E quando precisamos de ir a Lisboa ou Porto, ou está prometida uma plataforma para os próximos meses. Mas a plataforma é eletrónica. A plataforma mas é poderá ser uma forma de resolver. Ao correio e usarem a plataforma. O que ainda será, se calhar, mais complicado para aquelas pessoas que não dominem as novas tecnologias, Gil. Isto é preciso também dizer às pessoas. O que nós queremos e o que uma autonomia forte, fará é com que nós consigamos negociar com a República
o pagamento efetivo destes valores que o Governo agora Vamos também ouvir acordar. as propostas do CDS relativamente à questão da mobilidade. Eu acho que temos que falar em 3 mobilidades. A mobilidade aérea, a mobilidade marítima e a mobilidade interregião. E na mobilidade aérea é preciso que o Estado, de uma vez por todas, cumpra o princípio da continuidade territorial e que os madeirenses e porto-santenses só paguem o que têm a pagar facialmente quando compram a passagem, isto é, os 79 euros que foram prometidos para os residentes e os 59 para os estudantes. Quanto à questão do transporte marítimo por ferry, está inscrito no Orçamento do Estado e o Estado tem que assumir o pagamento desse ferry. É necessário também interilhas marítimo que se compense os custos do transporte de mercadorias entre a Madeira e o Porto Santo, que os preços são muito agravados no Porto Santo devido ao preço dos transportes. Aqui o Governo Regional deve ter em consideраção O CDS já teve a pasta da economia no Governo Regional. prioridade. O CDS teve a pasta, lembrou-me muito bem, o CDS teve a pasta dos transportes, não dos marítimos, mas os transportes terrestres, e foi quem o secretário da Economia do CDS, Rui Barreto, reduziu os passes sociais para preços aceitáveis, introduziu o passe para os sub-23, para os estudantes, e o passe gratuito para os idosos. Mas há uma questão que também aqui é preocupante, que é a operacionalidade do aeroporto da Madeira, que é um condicionamento ao nosso turismo. E aqui temos que começar a pensar no aeroporto do Porto Santo como um aeroporto alternativo ao da Madeira em caso de inoperacionalidade. Para isso é necessário aumentar a placa de estacionamento de aeronaves da pista do Porto Santo e renovar a própria GAR do Porto Santo. E depois, há aqui também responsabilidades que têm a ver com a União Europeia. Nós precisamos de um POSEI Transportes para que ajude uma região insular e ultraperiférica como Madeira a vencer os seus constrangimentos que são estruturais e que são permanentes. Fica essas posições do CDS. Voltando ainda mais um minuto aqui ao Paulo Cafur relativamente à questão da mobilidade. É da mobilidade, mas eu gostaria daqui de frisar um aspecto que Miguel Albuquerque aqui vem anunciar uma obra, a questão da continuação da Ribeira Brava, a via rápida Ribeira Brava-Calheta, mas eu ultimamente tenho ouvido só a falar na paragem de obras. É paragem de obras do Centro-Sul do Porto Santo, paragem de obra do Hospital Novo, no Hospital Central do Estado da Madeira, e aquilo que posso garantir aos madeirenses é que estas obras não vão parar e que não só não vão parar, como nós vamos realizar uma obra estruturante como esta, que considero que é fundamental, não é só pela questão do acesso da Ribeira Brava à Calheta, da via rápida, há ali uma questão que necessita... E essa é uma obra para avançar já. Que é para avançar, porque é uma questão de segurança. Neste momento, qualquer viatura de socorro, de bombeiros ou ambulância, ali entre a Tabua e a Madalena do Mar, muitas vezes ficam bloqueadas pela dificuldade de acesso. Quero dizer que também na questão da mobilidade, do subsídio de mobilidade, aquilo que o Governo da República deu foi um bombom, mas continua tudo por resolver. Os madeirenses continuam a ter que adentrar o dinheiro e não há qualquer plataforma, prometida. Fica essa posição. Miguel Albuquerque, relativamente a esta questão, ainda se quer acrescentar mais alguma coisa sobre a mobilidade? Não, a mobilidade, eu acho fantástico. Nunca se viajou tanto, nunca se viajou tão barato. Milhares de madeirenses que não saíam daqui da Madeira ou que não tinham possibilidade começaram a sair desde que este subsídio de mobilidade foi aprovado. Está-se a confundir aqui as questões de pico, sobretudo o estudante insular, onde nós já adiantamos 30 milhões de euros às famílias, para os estudantes, com uma situação que é esta, que é viajar a preço acessível dentro do território nacional, e é preciso dizer isto. E no decreto que aprovou, a portaria que aprovou esta redução de preços, que foi um compromisso do Governo AD, neste momento está consagrada a existência de uma plataforma no sentido de se passar a pagar o valor facial. E isso é muito importante. Agora, não venham dizer, e vamos aqui dizer, que não foi uma boa solução, o subsídio de mobilidade foi uma solução fantástica. É uma promessa que ainda está por cumprir, a questão de se pagar a cabeça apenas vamos olhar, desculpe, nunca os madeirenses nem os porto-santenses viajaram tanto. E toda a gente sabe isso. Não vamos estar aqui com demagogia. Queriam viajar mais se tivesse... Pois, mas ainda bem, está bem, por isso é que estamos a trabalhar. São as famílias de menores rendimentos que não têm o dinheiro para adiantar. Por isso é que aprovamos o estudante insular. E o estudante insular tem sido muito importante no sentido de adiantar. O Estado é que devia pagar o estudante insular. Está bem, mas como o Estado tinha o governo socialista que não resolveu nada em 6 anos, foi só conversa. Vamos deixar agora o Elvio Sousa também concluir em mais um minuto esta questão da mobilidade. Nós precisamos de um governo estável para 4 anos. E não acreditemos nessa conversa fiada de Miguel Albuquerque, que parece que vai vir
vai haver um terremoto político. Não vai haver terremoto. Estabilidade, compromisso, Vai moderação. haver, Nós temos, se a população confiar no JPP para governo, temos que resolver, além do ferry, com terraplenio dedicado, um plano de contingência, a questão das taxas aeroportuárias, corrigir os constrangimentos do SIG e resolver definitivamente a substituição do barco em janeiro para o Porto Santo, que foi promessa deste senhor e não foi cumprido. E depois, no plano das obras públicas, concluir a Via Expresso São Jorge-Boaventura, concluir a cota 500, fundamental. Nós problemáticos da Via Rápida e, sem dúvida, a variante, seja ela por que infraestrutura for, Ribeira Brava, Ponta de Solidão. Ficam essas posições. Miguel Castro, relativamente também a esta questão. Ainda falando da mobilidade, obviamente que o plano de contingência do aeroporto da Madeira consta no nosso programa eleitoral e efetivamente terá que ser uma obra, mais uma vez, pensada com a República, mas terá que ser uma obra para minimizar os custos das passagens aéreas para a Madeira. Como sabemos, esses preços são inflacionados consoante as operações do ano anterior. E quanto mais vezes os aviões chegam cá e não aterram, mais cara fica a passagem e por isso é que os preços são inflacionados para o ano seguinte. É preciso implementar um plano de contingência ao aeroporto da Madeira. Relativamente à mobilidade marítima, nós está inscrito no Orçamento de Estado, mais uma vez, no Orçamento de Estado, a abertura do concurso para um ferry. Esperamos que a Madeira tenha essa capacidade autónoma de pressionar a República para que não se deixe morrer esta prerrogativa que está no Orçamento de Estado e que os madeirenses e porto-santenses tenham efetivamente já, não digo neste ano, mas no próximo ano, um ferry a operar entre a Madeira e o Porto Santo. José Manuel Rodrigues. Há aqui um problema de mobilidade interna que tem a ver com a concentração do investimento público e privado no sul da ilha. Nós precisamos desconcentrar o investimento privado para o norte da Madeira. O norte da Madeira, a cada 10 anos que passa, Santana, Porto Muniz, São Vicente, perde 10% da população. Não podemos continuar com este problema. Temos que atalhar, desconcentrando o investimento privado, majorando esse investimento privado, fazendo atrair pessoas para o norte da Madeira, porque isso vai desconcentrar o sul e vai equilibrar demograficamente a nossa ilha. Para isto também é necessário descentralizar serviços públicos. Há serviços públicos que hoje estão concentrados no Funchal, poderiam estar nas zonas rurais, designadamente do norte da Madeira. Por exemplo? Porquê que a Direção Regional da Agricultura é no Funchal, quando os maiores concelhos agrícolas e as maiores terras agrícolas não estão no Funchal? Estou a dar apenas um exemplo. E depois há uma questão absolutamente essencial. O SIGA, que foi uma revolução em termos de transportes coletivos terrestres, tem que ter novas carreiras adaptadas à dinâmica económica. E temos também que criar novos atrativos turísticos com a recuperação de caminhos reais, estradas regionais, no sentido de desconcentrar a sobrecarga humana que hoje já existe em muitos locais turísticos da região. Vamos avançar para um outro tema, começo desta vez pelo Elvio Sousa do JPP, que é a questão da habitação. É um problema que naturalmente aflige muitas famílias aqui na região, que o próprio JPP tem, uma das propostas tem a construção de 500 casas por ano. E há muita gente que se interroga se será possível e como é que é possível concretizar isso. Perfeitamente possível. Aliás, que até Miguel Albuquerque está aqui, prometeu 1.500 e até agora ainda não as concretizou. Já vamos lá ver uma coisa. Ao contrário de vocês, 12 anos não fizeram nem uma casa de... Nem uma casinha de presépio vocês fizeram. Vamos deixar o Elvio Sousa prosseguir. Olhe para o orçamento da Câmara da Calheta e veja o que está lá escrito. Sim. 100 euros para a habitação. É melhor afinar os binóculos e ver as suas câmaras. É melhor afinar os binóculos. O Governo falhou com o estrondo na habitação. Nem uma casa com orçamento regional construída em 9 anos. Disse o próprio Dr. Alberto João Jardim aqui, e não contra factos, não argumentos. É urgente resolver o drama da habitação. Casais jovens, todos aqueles que precisam para estabilizar a sua vida. E isto resolve-se com mais oferta pública. Nós vamos usar toda a capacidade instalada. É possível. Nós a governar, se os madeirenses confiarem em nós, os porto-santenses, claro que vamos juntar todos às mesas. Portanto, não vamos, orçamento não e haverá vamos capacidade 70 milhões do orçamento. Não é fundos do PRR que este senhor está a usar fundos da União Europeia. Do próprio orçamento. E mais, eu não vou fazer, como Miguel Albuquerque, um governo democrático, aberto a toda a sociedade. Por isso é que nós estamos a abrir
de mãos dadas para todos. Não vai discriminar as câmaras municipais como fez Miguel Albuquerque. Desculpe eu lhe dizer, o senhor é um racista partidário. Porque discriminou, é racista partidário. Porque discriminou as outras forças políticas e as pessoas sabem eu estou a fazer a eu sou abstenção em Santa tolerante. Cruz, uma coisa que Sou vocês tolerante fizeram. com todas... Aliás, todo o investimento em Santa Cruz somos nós que fazemos. As pessoas sabem que eu sou tolerante. Vamos deixar o não Elvio sem concluir. nervos, não assim não concluo. Para concluir. As pessoas sabem que eu sou tolerante. O senhor não é tolerante. você não é. Não lida com outras forças partidárias. Para haver um governo novo que melhore um partido autonómico e fundado na Madeira, Vamos ter a ouvir aliança de todos, 70 milhões de euros, 500 casas ao ano. Ficou essa sua Essa é a explicação nossa sobre meta. essa proposta. Vamos também ouvir as propostas do Chega, como resolver este problema da habitação. Miguel. Ora bem, o problema da habitação na Madeira é um problema que é transversal a todo o país, mas é um problema que se divide em duas partes. Nós temos que olhar para a habitação da seguinte forma. Há uma franja da sociedade madeirense que nunca vai conseguir comprar habitação própria, nunca vai ter casa própria. E é essa habitação que necessita urgentemente de um Estado social, de habitação social. Essa franja da sociedade necessita que o Governo efetivamente construa casas para essas pessoas terem um teto. Mas há outra parte da sociedade, que é nomeadamente a classe média, que tem vindo a empobrecer, que não consegue comprar casa. O problema da Madeira não é a falta de casas, é a falta do poder de compra. As pessoas não têm poder de compra. Por isso é que é necessário implementar medidas públicas que incentivem as pessoas a comprar, a obter a sua habitação. E como? Reduzindo impostos, reduzindo carga fiscal, implementando os direitos de superfície entre o Governo e as autarquias. O Governo tem que reduzir trabalhar impostos com as autarquias. Do Orçamento Regional, o Orçamento Regional não tem capacidade de... Não, Gil, tem capacidade de reduzir, mas Gil, nós estamos aqui a discutir a eleição de deputados à Assembleia Legislativa da Madeira. E são esses deputados que apresentam os projetos de lei à Assembleia da República. E é nessa perspectiva que nós temos que pressionar a Assembleia da República para que implemente uma redução de impostos, de carga fiscal, nomeadamente na compra, na aquisição da primeira habitação própria permanente. que um Governo Regional não tem capacidade nem autonomia para resolver o problema da habitação. O Governo Regional tem capacidade de ajudar aqueles que mais precisam. E o Governo Regional tem que ter a capacidade de articular com as autarquias, nomeadamente dispor terrenos públicos para a construção, terrenos públicos e projetos aprovados consoante os planos diretores municipais dos concelhos. E ora aqui está, repovoar a norte, distribuir, fazer uma distribuição demográfica a norte, aproveitando as acessibilidades que foram construídas nos últimos tempos. Ainda bem que o Chega vem atrás de CDS. Não, está no nosso programa eleitoral. Não fomos atrás de ninguém. Nós pensamos por... Para concluir, Miguel Castro. Mas, repare, o que nós temos que fazer é criar condições para as pessoas comprarem a sua própria habitação. O Estado não é o pai de toda a gente. Vamos ouvir o Estado aqui não também... pode construir casas. Vamos ver aqui as ideias do CDS com o General Rodrigues relativamente à habitação. O Estado, a região e as câmaras atrasaram-se na resposta a este drama da habitação. E a política, para responder a este problema, implica várias medidas a vários níveis, porque estamos a falar de situações socioeconómicas diferentes consoante as famílias. O que o CDS-PP propõe é 5% do investimento público anual da região, 100 milhões de euros, devem ser destinados à habitação. Portanto, é mais dinheiro que o JPP defende. Não, dá mais ou menos as 500, dá precisamente as 500 casas que o JPP defende. Os 100 milhões de euros que o CDS, porque vezes 200 mil euros, que é a média, dá estas 500 casas que... A média pode ser inferior, mas... Nós temos aqui uma situação em que precisamos de 5.500 casas. 5.500 casas. A esse ritmo precisamos de 10 anos, não é? Precisamente. Nós temos que minimizar o problema, começando já a talhar o problema. E temos aqui várias soluções. Primeiro, construção pública para a habitação social de famílias que não conseguem aceder nem a rendas do mercado e que têm que ser rendas de habitação social. Depois temos, naturalmente, famílias que precisam de uma casa ou de um apartamento, mas poderão entrar no mercado de arrendamento se os senhorios tiverem incentivos para o arrendamento dos seus apartamentos. Depois temos também famílias de classe média que podem aceder ao crédito se tiverem incentivos para a construção de casas a custos controlados. E ainda temos o problema dos jovens, que esse também é gravíssimo, em que alguns têm que ir para rendas reduzidas e acessíveis e outros também podem ter alguma capacidade. Neste ponto é necessário que o Governo Regional e as câmaras municipais deem condições às cooperativas, designadamente através da cedência de terrenos e de outros incentivos,
designadamente avalizando os empréstimos que as cooperativas vão ter que fazer junto da banca, e este é um gravíssimo problema, para que elas possam construir. E a segunda questão, que me parece muito importante, já aqui aflorada, é descer a carga fiscal sobre a habitação. Estamos a falar de 50% da construção de uma casa ou de um apartamento vai para os impostos, vai para a arrecadação fiscal. Ora, o Estado ao fazer isto, a região ao fazer isto, está a empurrar as pessoas para a habitação social em vez de fomentar que as pessoas tenham a sua própria casa. Vamos também ouvir aqui Miguel Albuquerque relativamente a esta Em primeiro área, lugar, porque nesta altura as casas que estão a ser construídas... Em primeiro lugar, acho que é importante, e os madeirenses sabem isso, que o Governo, neste momento, está a investir em habitação 128 milhões de euros e está a construir... Mas são comunitários, não são do orçamento regional. Mas o dinheiro não é da Madeira, na Sim, privatização mas eu digo, da Madeira. não é uma opção do Governo Não, regional. é uma opção do Governo, é uma opção que o Governo tomou no Não PRR. é com o orçamento da região. Isso não é correto o que você está a dizer. Não, estou a dizer que não é com o orçamento da região. Está bem, mas ainda bem, nós aproveitamos os fundos e está sendo construído em todos os concelhos a habitação a renda acessível. Temos que complementar rapidamente esta situação com a construção da habitação, o reforço da habitação social, com um senão. Nós não vamos complementar essa habitação social em grandes concentrações, porque temos que garantir que essas habitações têm qualidade e não criamos bairros e guetos. Terceiro, a habitação cooperativa, como fizemos nos anos 90. Neste momento temos um conjunto de cooperativas prontas a atuar. Temos terrenos e as câmaras também para ceder. Já temos 2 ou 3 terrenos aqui no Funchal para a construção de mais de 350 apartamentos. Esta situação, acho que é uma situação ótima. Porquê? Porque coloca os fogos de qualidade 35% inferior ao custo de mercado. E com a possibilidade do Governo ajudar as cooperativas através da própria aquisição e nos juros. O PSD no passado tinha... Nós fizemos nos anos... Nós fizemos nos não, mas eu digo, anos nos últimos programas eleitorais previa a construção de 1.500 casas ao longo de 4 Sim, anos. é o que vamos fazer, mas se calhar vamos ter que fazer mais. Mais do que isso. Sim, porque nós, Portanto, neste momento, nós somos para estas três modalidades. A modalidade, habitação social, só habitação, já vamos em 805 focos e já entregamos 146, agora o primeiro semestre vamos entregar com mais 460, portanto, e se for para a cooperativa, com certeza, e se desconcentrarmos, há um conselho, temos possibilidade de fazer habitação cooperativa sem qualquer problema, Santa Cruz, Machico e Câmara de Louros. Portanto, vamos chegar lá rapidamente. Paulo Cafofo, habitação, como é que se resolve este problema? A habitação é o maior problema que os madeirenses têm, que a região enfrenta, porque temos a subida dos preços das casas, da maior subida no país, para arrendar ou para comprar. Temos também a maior sobrelotação habitacional, o que significa que temos 20% de sobrelotação habitacional, quando a média do país é 13%. Ou seja, temos várias famílias a viver na mesma casa. E a verdade é que o Governo Regional negligenciou esta questão da habitação. Se não fosse o governo do PS de António Costa, com os fundos do PRR e a duplicação dos fundos para a região, este governo regional tinha construído 0 casas. E aquilo que nós temos que fazer é muito mais do que tem sido feito, até porque houve incompetência, porque das 1.100 casas só falam em 800 agora e julgo que nem vamos conseguir, ou o governo vai conseguir, construir as 800 casas. E por isso aquilo que precisamos é de ter habitação para a classe média e para os jovens, mas também não esquecer, porque isto é um problema intergeracional. Temos os filhos a viver cada vez mais tempo na casa dos pais e pessoas mais idosas a serem despejadas para a sua casa ir para o turismo ou para ser vendida e remodelada como casa de luxo. E por isso, aquilo que precisamos é de não esquecer também os casos sociais. A renda reduzida só dá para um tipo de pessoas. E esqueceu-se o Governo Regional de pessoas, de mais de 4 mil, que estão há 15 e 20 anos a precisar de uma habitação social. O que nós nos propomos é isto, e muito concretamente. Primeiro, nos primeiros 90 dias do governo do Partido Socialista, fazer um plano integrado de acesso à habitação pública, porque é preciso construir habitação pública com programas para rendas, remodelação ou apoio às cooperativas. Mas para a construção de nova habitação. Porque o problema só se resolve com a construção de nova habitação, para intervir no mercado. Quantas casas? Eu não vou estar a anunciar casas, porque isso seria demagógico da minha parte, porque eu não consigo aferir enquanto não tivermos o nosso plano elaborado. Não é razoável, por exemplo, como é prometido 500 casas num ano? Eu não vou questionar as contas dos outros partidos. Eu não vou avançar, porque acho que da minha parte não seria correto, nem tenho esses dados. Mas queremos ter um programa que é a primeira chave. A primeira chave é um programa de aquisição de uma primeira habitação. Essa primeira habitação
as famílias pagarão uma renda de acordo com o seu rendimento e essa renda irá ser abatida no valor da habitação, o que significa que as pessoas poderão ter a casa sua, a propriedade pode ser sua e não terem de pagar uma renda uma vida inteira e a casa nunca sair da sua propriedade. José Manuel Rodrigues, ainda temos mais um minuto para falar sobre esta questão. Eu pergunto se há necessidade, por exemplo, de regular também o mercado. Ou se nesta área se deve deixar o mercado funcionar. Eu, nesta matéria, sou a favor da economia social de mercado e, desse ponto de vista, que é necessário oferecer mais casas e apartamentos. O Governo está a construir 815 casas, são necessárias 5.500. Daí que o CDS propõe que se aloque 100 milhões de euros do investimento público, apenas 5% do investimento público anual para a habitação, que se apoie as cooperativas, com a cedência de terrenos e com incentivos e a valorização também dos empréstimos bancários e também a cedência de terrenos para a autoconstrução por parte dos jovens e também da classe média. Mas a redução da carga fiscal parece-me aqui importantíssima, apesar da região não ter competência em algumas matérias, parece-me importante que se baixe o IVA e que sobre a construção e os materiais de construção e que também se possa ter isenção de IMT e de IMI na compra da primeira habitação até 450 mil euros. Neste momento há uma lei sobre esta matéria. Só que a lei diz que, e já vou pôr os óculos para ver melhor, só está isento até 127.396 euros. Ora, o que é que se compra na Madeira com 127 mil euros? Na Madeira, nos Açores, em lado nenhum. E, portanto, nós precisamos de atuar, e precisamos também de atuar do lado dos juros. É necessário reintroduzir o crédito bonificado jovem e é necessário que os juros que as pessoas pagam ao banco possam reduzir na matéria coletável do IRS. Miguel Castro. Voltando aqui à habitação, obviamente que eu volto a insistir nos direitos de superfície com projetos arquitetónicos aprovados. Porquê? Porque só isto em si, o projeto aprovado, já é uma garantia bancária. Qualquer jovem, qualquer casal jovem que chega a um banco e que precise de um crédito à habitação que leve o projeto aprovado pela autarquia, tem automaticamente o crédito aprovado. E isto faz com que os jovens, os casais jovens, ou os casais menos jovens, porque atenção, não podemos só olhar para os casais jovens, porque nós temos população na casa dos 50 anos, classe média que foi perdendo o seu poder de compra e que hoje em dia não consegue ainda adquirir uma casa. E essa gente tem direito a ter um teto. E estas casas, as pessoas pagam, não são um encargo para o Estado. Não são um encargo para o Estado. As pessoas acabam por ter a sua casa e acabam por desonorar o Estado também. E o Estado, ao ser desonorado disto, vai ter o papel social sobre aquelas pessoas que efetivamente não podem ter a sua habitação. É isto assim, só assim é que vamos libertar o Estado para atender a todas as situações. Ainda é para concluirmos esta questão da habitação. Há aqui um dado que eu penso que é muito importante, que era retomarmos e era muito importante retomar, por exemplo, o mercado de arrendamento. Há pessoas que têm casas e podem ter casas disponíveis para arrendar. Temos de ter um mercado de arrendamento aí também acessível para as famílias, mas é preciso não condicionar como depois fez a lei do arrendamento, porque nos países centrais da Europa, uma pessoa pode alugar uma casa e há uma oferta de mercado de arrendamento, que é um bom investimento para as famílias, e isso faculta muitas vezes também uma solução de habitação importante, nem que seja transitória. Mas temos aqui duas dados. Temos que incentivar os proprietários para esse arrendamento. Os proprietários não têm que fazer o trabalho social do Estado. Tem que haver Acho que é bonificações fiscais. Acabarmos com isto. Senão, mas, por outro lado, há dois dados aqui que também são muito importantes. Nós temos um programa, fomos a primeira região a apoiar um programa para o apoio aos juros e ao suporte dos juros nas famílias. Esse programa está a correr bem. E temos um programa que é o da remodelação das habitações, que já apoiamos mais de 500 famílias, que é o período, tem corrido muito bem. Portanto, mas, relativamente ao direito de superfície, como o Miguel Castro estava a falar, nós vamos desenvolver, aliás, está um projeto neste momento que está em elaboração, que vamos, no Canicel... Foi dos melhores projetos habitacionais que a Madeira já fez. Porque também tem a habitação. Para concluirmos esta questão da habitação. Para concluir a questão da habitação, eu julgo que a questão do financiamento é importante e o Partido Socialista aqui tem uma proposta de que, além do orçamento regional e das verbas do orçamento regional, possamos utilizar as ajudas ilegais à Zona Franca, que têm sido recuperadas pelas finanças. Estamos a falar num total de 839 milhões de euros e que uma parte dessas verbas, as que forem recuperadas, sejam totalmente aplicadas na habitação. Mas a habitação deve ser uma oportunidade
para nós invertermos o despovoamento das zonas rurais, dos concelhos rurais e dos concelhos a norte. Porque a habitação e o emprego são essenciais. E aquilo que eu assisto é que nos últimos 4 anos houve uma diminuição de 1.200 explorações agrícolas aqui na região. Mas, além disso, o Governo Regional está a dar uma machadada nos agricultores, porque há o corte ao pedido único, ao chamado pedido parcelar. As propriedades com menos de 5 mil metros quadrados recebiam 400 euros, os agricultores, 400 euros ano. Passam agora a receber 100 euros. As propriedades acima dos 5 mil metros quadrados recebiam 700 euros e vão receber 180 euros. Isto é, matar a agricultura em vez de utilizar a agricultura como potenciar o desenvolvimento da região, porque nós não nos podemos esquecer daqueles que nos alimentam. E a habitação e a agricultura e criar emprego qualificado poderia ser uma oportunidade que a região está a perder. Elvio Sousa. Bom, em síntese, nós contamos com todos os parceiros, todos os empresários, todas as empresas, todas as parcerias público-privadas, todas as autarquias, toda a capacidade instalada para a meta das 500 casas. Perseguimos esse sonho. Vamos juntar todos e vamos conseguir. Até se calhar ultrapassar. Mas eu gostaria de dizer a Miguel Albuquerque que eu não tenho culpa, se me permite, de não estar bem com o seu partido. Não, ou de ter caído em você tem culpa de não ter feito ou uma desconfiança casa perante o eleitorado. Resolve esse assunto consigo. Não tenho dúvidas Agora, sobre isso. quem prometeu 1.500 habitações foi o senhor que vai fazer ao contrário de Santa Cruz, que nem o primeiro direito. Prometeu 600 habitações. Eu não consigo concluir. Eu sei que está enervado. Está enervado. Vamos deixar com certeza, a coisa está preta. Não está preta. Mas deixe-me concluir em democracia. A verdade é que vocês não construíram uma casa. Vamos deixar. Não está habituado a ser confrontado. Para Mas eu concluir, estou a usar Elvio Sousa. argumentos. Vamos concluir. Prometeu 1.500 e só vai fazer 800. Prova número 1. Prova número 2. Prometeu fazer 600 habitações. Entregar em 2024 e nem meia dúzia está aqui. Meia dúzia. 2024. E, portanto, a questão é envolver todos, todas as parcerias, todas as autarquias nessa missão. É um exemplo de 50 casas por município. Isso não terá que acontecer. Já ultrapassamos claramente Portanto, o tempo para esta matéria. pegue nos binóculos e veja o orçamento da calheta de Câmara de Lopes. Vamos... 100 euros. 100 euros. Elvio Sousa, Miguel Albuquerque, vou-lhe dar essas precisamente a lentes palavra, estão mas vamos desfocadas. avançar para um outro tema que tem a ver com a questão da política fiscal. O Governo tem reduzido os impostos, nomeadamente o IRS. Ainda bem que diz. Mas é o que está a acontecer, isso é constatável. O IRC reduzimos para o máximo. Mas a questão que lhe coloco é se de facto há capacidade para se ir mais longe, porque a Claro região que sim. pode reduzir os Nós impostos vamos até 30%. continuar a fazer a redução e reduzimos o IRC os 30%. Para o Norte, como sabe, houve uma majoração e para o Porto Santo, ainda bem. Para as Graças ao PS da República. Foi, não sabia, vocês governavam cá. Não, governamos lá e ajudamos lá cá. E bem, vocês têm que ajudar a Aquilo que não Madeira. faz, o Governo da República a tradição do PS é não ajudar a Madeira. Portanto, ainda bem que fizeram isso. Mérito seu. Não sei se foi seu, mas... Muito obrigado. Dois parabéns. Mas vamos aqui, qual é a proposta para os próximos anos? É continuarmos a fazer agora a redução progressiva, sexto escalão 30% do IRS, sétimo escalão, oitavo e nono. Sempre progressiva. O IVA, vamos reduzir o IVA reduzido para os 90 e tal produtos de 5% para 4%. O IVA, continuo a dizer, deve ser reduzido em função de uma negociação que deve ser efetuada com a República, no sentido de acessível a obedecer ao princípio da captação. Porque eu não aceito, nem posso aceitar que essa redução e os encargos dessa redução sejam, os custos de insularidade sejam pagos pelos madeirenses e pelos porto-santenses. Isso não é aceitável. Mas nos Açores isso está a acontecer. Eles acontece mal que eles estão a pagar. Quem está a fazer esses encargos são os madeirenses, os açorianos, e eu não concordo com isso. E, aliás, estou a deixar isto muito claro, porque isso é uma política que eu não vou fazer. Eu não vou pôr o nosso povo a pagar os custos de insularidade em termos fiscais. Nem pensar. Por outro lado, acho que é muito importante nós, neste momento, termos uma renegociação básica que está na Lei das Finanças Regionais, no sentido de garantir uma redução. Nós ultrapassámos os 30% da redução de impostos no limite da redução dos impostos. E porquê que estou a dizer isto? Porque os impostos são políticas também, quer sociais, devolução de rendimentos às famílias, às empresas e às pessoas, mas também são instrumentos de planeamento e execução económica. Ou seja, nós precisamos
de termos as nossas empresas mais competitivas através de maior redução fiscal. A minha ideia era colocar o IRC aqui para as nossas empresas em 10%, porque seria muito bom, quer para as nossas empresas, quer para atrair empresas para a Madeira, e continuarmos depois a fazer essa redução. Essa redução tem que ser progressiva e nós já devolvemos, desde 2016, quando iniciamos a redução fiscal, 561 milhões de euros. José Manuel Rodrigues, política fiscal, o que é que deve o Governo Regional fazer com aquela margem que tem, que pode baixar 30% nos impostos que se aplicam aqui na região? A primeira constatação é que nós temos um produto interno bruto a crescer, batemos recordes de crescimento económico, mas isso não está a ter reflexos na vida das pessoas. Nós temos na Madeira os salários abaixo da média nacional. E temos o custo de vida mais alto do país. Temos uma diferença de menos 94 euros mensais, ou seja, 1.316 euros por ano por cada trabalhador em média. E temos ainda uma pesada carga fiscal. O resultado é a maior taxa de risco de pobreza do país, mais de 70 mil pessoas, sendo que destas, 17 mil são trabalhadores, isto é, são pessoas que trabalham, mas aquilo que recebem ao fim do mês não dá para pagar as suas despesas. E como resolver isso? E 13 mil são idosos com pensões à volta de 300 euros. Mas mais do que fazer diagnóstico, convém apresentar soluções. O que o CDS-PP propõe é um acordo na concertação social para elevar os salários na região, pelo menos para a média nacional. A criação de um salário base de referência para os jovens licenciados quando entram no mercado de trabalho. Quem investe na sua formação deve ser depois recompensado pelo mercado de trabalho quando começa a laborar. Recordo que a Madeira decaiu, aliás, na criação de emprego. Portanto, o que está a propor é essencialmente quase que diplomacia económica, falar com os agentes do setor. Não, isto tem que ser feito através de um acordo entre governo, sindicatos e empresários dos impostos. Tem que haver um compromisso. Agora que a região está a bater recordes de arrecadação fiscal, 1.200 milhões de euros em 2024, um recorde, é absolutamente essencial devolver rendimento às famílias, reduzindo as taxas do IRS em todos os escalões em 30%, diminuindo as taxas de IVA de forma gradual para não afetar o equilíbrio orçamental, mas reduzindo para baixar o custo de vida. Nós temos a inflação mais alta do país. No mês de fevereiro foi de 3,6%. E, portanto, convém atacar, quer do ponto de vista dos salários, quer do ponto de vista da redução dos impostos, quer controlando a inflação. Paulo Cafofo, o Partido Socialista tem-se apresentado como praticamente o único partido que defende que já num próximo orçamento se aplique o diferencial fiscal no máximo, 30% para todos os impostos. Nós temos defendido isso desde 2019. E, infelizmente, não temos sido acompanhados por outros partidos, nomeadamente o CDS. De forma faseada. Esteve no governo, ou viabilizou este governo. Sr. Deputado, de forma faseada. O senhor quer os 30% de uma vez. Que é importantíssima, que é a região. Propuseram não é o paraíso que Miguel Albuquerque aqui apresenta aos madeirenses. Porque temos a pobreza mais alta do país. São 72 mil pessoas que estão em risco de pobreza ou exclusão social. Estamos a falar mais de 30%, ou melhor, 30% dos madeirenses estão nesta situação. É 8 pontos percentuais acima da média nacional. Temos a maior subida do custo de vida. A inflação. O custo de vida é o produto, é as coisas, o custo à vida das pessoas que vão ao supermercado ou vão encher o seu depósito com o carro de gasolina. Temos o maior custo. Aliás, a inflação na Madeira, para termos uma ideia, nos últimos 12 meses, um ano, a variação foi de 3,6%. Nos Açores não chegou a 2,1%. O que significa que nos Açores, governados pelo PSD, tomam melhores opções do que o governo aqui do PSD de Miguel Albuquerque. Essa é uma realidade. Se lá podem, porquê é que aqui não se pode, como tem defendido o Partido Socialista? E por isso aquilo que defendemos é baixar o IRS em todos os escalões. E baixar o IVA também se o senhor for Presidente do Governo, isso acontecerá já no orçamento para 2025. Imediatamente. Tem contas quanto? Nós temos agora uma receita de 1.200 milhões. Quanto é que isso teria implicado de perda de receita? Nós temos tido sempre o Governo com os cofres cheios e os madeirenses com os bolsos vazios. Uma redução do IVA custa 136 milhões de euros. 136 milhões de euros. Isto significa que aquilo que o Governo arrecadou a mais
no ano 2024, nós queremos devolver essas verbas aos madeirenses. Portanto, há é dinheiro mais para isso. do que justo que isso assim aconteça. Elvio Sousa, defende também uma redução assim tão drástica do, digamos assim, se é que podemos considerar o Moderadamente. para Atenção. os impostos? Moderadamente. Atenção, para haver estabilidade tem que haver responsabilidade. E nós temos aqui que ver o seguinte. Há uma secretaria invisível que absorve 601 milhões de euros, mais que a saúde, que há dívida. E este governo só pagou 400 milhões em quase 10 anos. Paguei 1.100 muito milhões. pouco. 400 milhões que foi abatida. Paguei Para 1.100 milhões. devolver rendimentos E bem. e dar dignidade às famílias, às empresas e a todo o sector social e económico, nós temos que reduzir despesa outra vez. 60 milhões, o nosso plano de governo para reduzir despesa. E depois descer necessariamente os impostos, valorizar os salários, reduzir o custo de vida, proteger a classe média, devolver rendimentos aos agricultores, proteger os idosos e, mais importante, não perseguir os funcionários públicos, Miguel Albuquerque, porque o facto deles não estarem de acordo com os seus princípios não obriga a que sejam saneados ou perseguidos. Baixar o IVA de forma progressiva, atenção, responsabilidade, mas não... ponto percentual equivale a perda de 28 milhões. E depois vamos ver como é que se comporta o consumo. Que, atenção... Mas admite numa legislatura de 4 anos aplicar o diferencial na totalidade? Nós admitemos 3 pontos percentuais e ver como é que se comportam as finanças numa primeira medida. Depois, IRS em todos os escalões. E baixar o IRC conforme a evolução, nomeadamente que ainda está para refazer... Apoiar o tecido empresarial, as nossas empresas. Baixar os custos de mercadorias, que é 18% comprovadamente mais caro. Lançar o concurso público internacional. Promessa deste senhor não foi concretizado. Não resistir aos monopólios, Miguel Albuquerque. É preciso pôr os interesses do povo em primeiro lugar, não os interesses dos seus amigos. Não resistir aos monopólios. Vamos ouvir agora baixar também... os custos da eletricidade é possível com os contextos, comprovando por energias renováveis que é possível baixar o preço da eletricidade. Muito obrigado, e Sousa. reduzir os custos. Terá a oportunidade ainda de, numa segunda ronda... E o ferry para carga e passageiros. Vamos. Portanto, são exemplos. Miguel Castro, relativamente à questão da política fiscal, como é que se deve fazer, o que é que o Orçamento e o Governo Regional deve fazer? Ora bem, eu fui o último a falar nesta ronda, ouvi aqui os autonomistas a falar e não ouvi nenhum autonomista falar de uma proposta de revisão à lei das finanças regionais. Eu quis isso. Porque isto, autonomia é isto. É impor à República uma revisão da Lei de Finanças Regionais. A Madeira precisa de um sistema fiscal próprio. A Madeira precisa de um sistema fiscal próprio. Eu chego a que está a falar disto. Eu chego a que está a falar disto. Mas até nós no Parlamento termos essa capacidade de nos sentarmos e de revermos, de apresentarmos à Assembleia da República uma revisão da Lei de Finanças Regionais, nós temos que efetivamente reduzir carga fiscal. É fundamental. Nós temos que dar esse passo. Temos que ser sérios e temos que dar esse passo. E como é que damos esse passo? Reduzindo o IRS, que é um imposto sobre o trabalho. As pessoas trabalham e pagam um imposto sobre aquilo que trabalham, sobre aquilo que recebem. É dos impostos mais injustos que existe. E nós temos que reduzir o diferencial fiscal do IRS em todos os escalões já no imediato. Gil, tem que ser. E nós temos que o Governo, seja quem for o Governo, e eu não sei se o próximo Presidente do Governo sequer está nesta sala ou não, mas seja quem for, o próximo Governo tem que dar este passo. E tem que dar este passo também na redução da carga fiscal, nomeadamente através do IVA. Através do IVA. Também já no próximo orçamento. Nós propomos que seja uma descida gradual durante uma legislatura. Mas nós propomos que seja uma descida gradual no escalão máximo de 2 pontos percentuais e no escalão intermédio de 1 ponto percentual. Estamos a falar aqui numa perda de receita imediata na ordem dos 70 milhões de euros, se for. Mas vamos buscar se efetivamente aplicarmos uma redução da despesa pública. Nós temos que reduzir despesa pública. Nós temos que olhar para as contas públicas e temos que reduzir despesa pública, Gil. E obviamente, temos que também criar estímulos à economia regional para que as pessoas, tendo mais dinheiro no bolso, consigam, obviamente, pagando mais impostos, Miguel Castro, efetivar esse retorno. Vamos ainda mais uma ronda sobre esta matéria. Paulo Cafofo, para complementar e, se entretanto achar necessário. Com certeza. Nesta questão da fiscalidade, temos que olhar para o bolso dos madeirenses. Porque falamos muito em crescimento económico e em recordes do PIB,
Mas a realidade é que o crescimento económico não é acompanhado, infelizmente, pela subida dos salários e e aquilo que queríamos é que o crescimento económico significasse mais dinheiro no bolso das pessoas. E temos que olhar, por exemplo, para os pais que querem dar uma melhor educação aos seus filhos e têm dificuldade. Por isso, o Partido Socialista propõe creches gratuitas e propinas zero. Mas também temos que olhar... Isso é uma loucura. Não é uma loucura, senhor deputado, senhor candidato também, Miguel Castro. Isto não é uma loucura perfeitamente possível. 4,7 milhões de euros para propinas, 3,3 milhões para creches. Há muitas famílias é o melhor dinheiro que pode ser investido. propinas. Outra questão que acho que é muito importante é olharmos para aquelas Muitas pessoas que trabalharam a famílias vida podem pagar inteira, propinas. os mais idosos, que criaram não podem, mas há filhos, muitos que que ajudaram esta região e chegam ao final da vida com uma pensão miserável, e por isso o Partido Socialista propõe 1.800 euros ano para estas pessoas. E olhar para a administração pública. A administração pública, cujo patrão é o Governo Regional, porque é o maior empregador desta região, são mais de 28 mil pessoas, temos que acelerar a progressão dos funcionários da administração pública, porque o que acontece hoje em dia é que os que entram na administração pública estão a receber basicamente o mesmo daquelas pessoas que estão há 15 e 20 anos a trabalhar na região e a servir os cidadãos. Elvis Sousa, dou-lhe novamente a palavra para acrescentar mais alguma coisa sobre as questões ligadas à política fiscal. Ficou dito que é preciso aliviar os bolsos das empresas e dos cidadãos. E aqui há várias ferramentas para isso. Mas eu acrescentaria que é necessário também, eu falei dos custos energéticos, baixar o preço do gás, nomeadamente inserir o gás na portaria de preços máximos regulados, porque lá está a gasolina e o gasóleo, não está o gás. E eu já perguntei diversas vezes a Miguel Albuquerque, ele nunca responde porquê. Não sei se é por medo, se é por receio. Depois, o segundo aspecto, subsídio de insularidade para o sector privado, sentar-se com o sector empresarial, com a concertação e definir uma modalidade de apoio, porque há aqui o PSD cria uma injustiça, o JPP tem que corrigir esta injustiça, isso é imprescindível. E depois, o Centro Internacional de Negócios, eu recordo que o JPP foi o único partido quando da confecção da Lei das Finanças Regionais, quando estivemos todos e que foi aprovado por unanimidade, colocamos o Centro Internacional de Negócios como um centro decisivo para a economia regional. E lá consta nessa Lei das Finanças Regionais. José Manuel Rodrigues. Em primeiro lugar, o CDS recusa-se a entrar neste campeonato das promessas eleitorais em que se vai construir um metro e vai-se reduzir os impostos todos de uma vez e vai-se valorizar os salários lá para cima e aumentar pensões. Nós recusamos a isso. Nós temos que ser realistas. É verdade. Os madeirenses pagam... Agora falou em 500 casas, há bocadinho. Os madeirenses pagam... Mas eu sou realista. Falou em 500 casas, eu vou fazer uma promessa agora. Eu não prometi 500 casas. Eu vou fazer uma promessa agora que vai ser realista. Casas, portanto, por exemplo, em termos de IVA, eu acho que é seja incoerente nem demagógico. Eu acho que é possível descer 7,5% por ano as taxas do IVA. Agora, reduzir os 30% num ano é que não é possível, porque desequilibraria completamente o orçamento. Porquê? Porque nós pagamos mais IVA do que pagam os continentais. Porquê? Porque o IVA aplica sobre o preço final dos produtos. Como temos o preço do produto no continente, depois temos o transporte a distrito a esse preço, depois o IVA que incide acaba pelo madeirense pagar mais IVA. Para concluir. Mas não, para concluir, queria também dizer que é necessário aumentar para 140 euros o complemento regional para os idosos e reforçar, sobretudo, o poder de compra da classe média, dando oportunidade aos nossos jovens. Isto é preciso redistribuir melhor a riqueza que é criada na Madeira, com justiça social, mas também reduzindo a despesa pública, emagrecendo a máquina governamental, acabando com empresas públicas e institutos que não servem absolutamente para nada, que é com essa poupança que vamos baixar os impostos e melhorar a vida das pessoas. Vamos também... Desculpa, isto parece o bacalhau a pataco. Vamos descer os impostos todos e aumentar a despesa. Isto não é possível. Não é possível e nunca será possível. É gradual. Se não tem capacidade de tornar possível, veremos nós com o Partido Socialista como é possível. O Partido Socialista a gente já sabe como é que funciona. Mas é possível uma revisão da Lei de Finanças Regionais. Não foi o Partido Socialista que mandou a região para a bancarrota. Na Assembleia da República chumbaram a redução do IRS no último orçamento. Só permitiram a redução de 1%. Não venha para aqui falar de impostos, que o campeão da despesa e do aumento fiscal é sempre o Partido Socialista. Quem é que paga 33 mil euros para funcionários
funcionários agora aqui para falar. para cargos de nomeação na administração pública é o seu governo. Eu penso deixar que o você, quando esteve na Câmara, que aquela gente toda na frente do mar, olha, não. que Desculpa. só faltava arranjar um comboio para meter tanta gente que você meteu lá. Deves olhar ao espelho para as sim, empresas públicas você que esteve lá, são dirigidas esteve pelo na seu Câmara, governo. quer que lhe faça Miguel Albuquerque, relatório para posso concluirmos fazer. esta questão. Bem, mas para terminar, eu queria apenas dizer uma coisa. Eu acho que é fundamental nós percebermos duas coisas. O crescimento económico traz crescimento de rendimento, traz a atualização dos salários. Estamos aqui a falar dos salários. A hotelaria aumentou até este ano 34,65%. A inflação engolia Não engoli, não é verdade. Nós não tivemos. Foi com superior aos 3,7%. aumentos, todos superiores à inflação. Vamos deixar o Miguel Albuquerque concluir para passarmos a palavra ao Miguel Os familiares, 28. Construção Civil, 29,46. Portanto, vamos falar de números. Então, porquê é que uma madeirense ganha menos de Depois, 59 o salário euros? mínimo aumentou. Ganha menos de 59 vezes Você não me deixa com o falar? açoriano. Com o açoriano. Você comparar com os podia autónomos. ir ao Paraíso dos Açores e constata-se que a dinâmica económica, a dinâmica turística, a evolução das empresas, isso é ridículo dizer. A Madeira, Vou ter que dar do ponto agora de a vista palavra ao económico, está Miguel com muito Castro. maior crescimento do que os Miguel Açores. Castro, Basta para- você andar aí O madeirense ganha menos de 59 euros foi- com o pois, açoriano. ganha. Isso é ganha no momento da sua ficção. Vamos ouvir agora Miguel Castro. Estatísticas, Ainda mais um minuto. estatísticas do Além- governo. além disto tudo que já Estatística do seu governo. Da Direção falar- Regional de Ninguém ganha Estatística. Além disto tudo Da que já Direção Regional falamos, de Estatística. é fundamental ainda reduzir o IVA ao escalão máximo no preço da eletricidade e do gás. Nestes dois, são dois bens de primeira necessidade e é fundamental. Tem que ser na Assembleia da República. Tem que ser, seja onde for, nós temos poder para isso. Nós, Temos os que forem para propor. eleitos, os que forem eleitos, Tem 14 mil utentes da temos taxa poder para social, isso. sabia isso? Temos São poder para 14 mil isso. utentes. Exatamente, por isso mesmo. Outra coisa, reforçar o complemento social para idosos. É uma promessa de todos os governos, de todos os políticos. Todos os partidos Temos estão a que olhar promover isso. para os nossos idosos. E isto não acarreta uma despesa assim tão grande. E quem está aqui com experiência de governação sabe que não. É preciso olhar Nos para os últimos idosos orçamentos com estão lá dignidade. escritos 4 milhões de euros à volta disso. Rever o Estatuto do Combatente. Outra coisa que nós não temos tido atenção e o Estatuto do Combatente tem que ser revisto aqui na região autónoma da Madeira. Reduzir a idade da reforma na região autónoma da Madeira. Temos também que ter essa capacidade. Não, é uma ideia de toda a gente, porque 2 anos mais cedo. porque A esperança verdade é que a média de vida esperança é média inferior. de vida na região autónoma da Madeira é inferior à média nacional. Ainda bem. Obrigado, Miguel Castro. Vamos avançar para o último tema que vamos falar neste debate. Tem a ver com a área da saúde. Começo pelo Jornal Rodrigues e pelo CDS. Relativamente a esta área, o diagnóstico, enfim, está feito, há problemas vários. Que soluções é que o CDS tem para colocar em cima destes problemas? O CDS foi o primeiro partido a apresentar esta proposta de antecipar a idade de reforma dos madeirenses em 2 anos, sempre o primeiro. porque nós temos uma esperança média de vida inferior a 2 anos em relação aos continentais. E pagamos o mesmo número de anos para ter essa reforma. Isto traz, não é contraditório, mas tem a ver com o envelhecimento também da própria população, porque a esperança média de vida tem vindo, felizmente, a crescer, quer no plano nacional, quer na Madeira. Isso levanta enormes exigências e desafios ao Serviço Regional de Saúde, que precisa claramente ser reformado. A prioridade deve ser médico de família e enfermeiro de família para toda a população. Um cheque cirurgia atribuído às pessoas que não conseguem encontrar uma resposta da sua intervenção cirúrgica no setor público para que possam recorrer ao setor privado ou ao setor social, reforçar e alargar a todos os concelhos da região o projeto de hospitalização domiciliária para ajudar a que os idosos possam ser cuidados em casa em vez de estarem no hospital, reforçar a ajuda domiciliária para os idosos que perderam a autonomia e precisam desta ajuda, articular melhor os serviços de saúde com os serviços de segurança social, reconverter, quando o novo hospital entrar em funcionamento, reconverter o Hospital Nélio Mendonça, o Hospital dos Marmeleiros e o Hospital João de Almada em unidades de apoio aos idosos nas diversas valências. Devemos atualizar também a diária atribuída pela região às casas de saúde mental e também reforçar o apoio às instituições particulares de solidariedade social, porque estão, infelizmente, não por culpa própria, mas devido aos acordos com a Segurança Social, a pagar salários inferiores àqueles que são praticados na função pública. Precisamos de ter mais camas para o tratamento de toxicodependentes. Queremos também criar um complemento para a aquisição de medicamentos para os idosos
que tenham baixas pensões e também, conforme eu disse há pouco, ter um complemento melhor para os idosos que têm baixas pensões. Vamos também ouvir aqui as propostas do JPP, Elvio Sousa, relativamente à área da saúde. Bom, nesta área da saúde e da coesão social é natural que vamos contar com todos. Nós temos excelentes profissionais. A maior crítica é que estão sobrecarregados, nomeadamente os enfermeiros, os assistentes operacionais e na prática, todos os profissionais queixam-se da falta de eficiência, precisam de melhor gestão, mais transparente, menos fechada e, sobretudo, aquela gestão que esconde a realidade. Eu recordo que para nós obtermos os números da lista de espera, tivemos que colocar o Governo de Albuquerque em tribunal para obtermos, que é uma coisa perfeitamente normal. Quando se esconde é que não quer-se mostrar a realidade. Bom, mas vamos às soluções, porque é fundamental reduzir a lista de espera, encurtar os tempos, dar dignidade às pessoas para saberem a sua posição na lista de espera, porque isso faz parte da Carta de Direitos do Utente. Com este Governo, as pessoas não sabem a sua posição na lista de espera e souberam o tempo de espera há pouco tempo por pressão do JPP. Mais produtividade, usar a capacidade instalada e contratualizar de forma auditada e transparente com o privado. Não há que ter medo para isto. Cuidados sólidos de saúde primários, investimento na redução das listas de espera, isso será uma prioridade. Nós temos mais 8 milhões do tal programa Redução e de Eficiência do Sector Público para investir em cirurgias. Medicamentos a tempo e horas, melhor gestão da farmácia hospitalar. Não podemos deixar doentes oncológicos meses a fio sem medicação, resolver as altas problemáticas que neste momento têm um flagelo. Nós temos, deste programa de orçamento, que sabemos onde tirar e onde ir buscar, 10 milhões para construir 200 câmaras para cuidados continuados para idosos ao ano. Muito obrigado. Que são um valor que anda à volta de 47 mil euros por ano. E, por último, o complemento de reforma de 150 euros aos nossos... Miguel Albuquerque, nesta área da saúde, Em primeiro lugar, os problemas são diversos. Em primeiro lugar, quero dizer que nós temos o melhor serviço de saúde do país público. Não tenho nenhuma dúvida. E isso deve-se, no essencial, para os ótimos profissionais que temos. Aqui fixamos as carreiras, temos mais 250 médicos e mais 400 enfermeiros que têm as suas carreiras regulares e os assistentes operacionais e assistentes técnicos têm feito um trabalho extraordinário no Serviço de Saúde. Temos unidades de ponta, realizamos o ano passado 18 mil cirurgias. É bom que os madeirenses, em 365 dias, calculem que são mais de 50 cirurgias por dia. Investimos mais 10 milhões de euros neste bloco operatório. Temos as duas maiores unidades em construção, o novo Hospital Central da Universidade de Madeira e o do Porto Santo, que parou porque precisamos de orçamento neste momento, mas está em construção. Temos unidades de ponta, como a unidade de cuidados intensivos, que é a melhor do país, a unidade da AVC, agora a nova unidade da AVC, que é uma unidade de ponta também. Temos os cuidados paliativos. Temos também, é preciso dizer, quase os 100% de médicos de família, de cobertura de médicos de família, e iniciamos um conjunto de processos muito importantes que têm, no fundo, a ver com os cuidados hospitalares ao domicílio. Mas, agora, nós, neste momento, temos mais de 200 pessoas nos hospitais da região. Por isso, que não deveria ser no hospital. Mas nós estamos a investir, neste momento, como sabe, em 1.030 camas, são 89 milhões de euros, nos cuidados continuados. E essa rede de cuidados continuados vai resolver este problema. Miguel Castro, área da saúde. Ora bem, em primeiro lugar, sim, a minha solidariedade e parabenizar, congratular todos os profissionais de saúde da região autónoma da Madeira, desde o técnico da caldeira ao médico mais especialista que possamos ter na região autónoma da Madeira. Porque são profissionais que dão tudo, tendo em conta as condições logísticas de trabalho que têm na região autónoma da Madeira, que têm-se vindo a degradar e muito por falta de planificação, por falta de gestão, que tem sido mais política do que técnica. E nós consideramos, o Chega considera, que a gestão do sistema do César Ramos tem que ser uma gestão técnica, uma gestão de pessoas que conheçam, mas que não estejam associadas à política, porque muitas vezes o que acontece é que os interesses políticos vão se sobrepondo aos interesses técnicos. Mas qual uma gestão técnica será? Os gestores serão escolhidos por concurso público? É isso que está a sugerir?
Eu sugiro que sim, porque acho que só assim é que funcionará. Obviamente que serão os políticos a abrir o concurso público e a avaliar, mas será uma gestão técnica. Depois, há que esta situação das listas de espera é uma situação que efetivamente é um problema e tem que ser articulada com o privado. A saúde pública na região, por muito boa que possa vir a ser um dia, que não é neste momento, já foi, mas não é neste momento, mas por muito boa que possa vir a ser, tem que se articular com a saúde privada na região autónoma da Madeira. Nós prevemos a atribuição de um cheque-saúde para todos os utentes que estejam em lista de espera e que seja ultrapassado o tempo máximo de resposta garantido que é dado nas listas de espera. Outra situação que é preciso rever é a situação das altas problemáticas. Tem que haver um acompanhamento àqueles pacientes, às famílias daqueles pacientes, e tem que haver, no fundo, uma unidade de paliativos, mesmo que seja uma unidade de transição, para desocupar as camas as camas dos hospitais. Não, mas está sobrelotada. A rede de cuidados continuados. Mas uma rede de cuidados continuados que seja. Paliativos é uma coisa diferente. Seja, a verdade, mas há muitos também que são paliativos. Não se esqueça que há muita gente que está no hospital e que já tem alta clínica, mas que, infelizmente, e isto é duro de se dizer, mas que não tem outro destino senão. Vamos ouvir também o Paulo Cafofo sobre esta matéria. E essas pessoas merecem uma vida digna desta área da saúde. E é fundamental que muito obrigado, Miguel Castro. Paulo Cafofo, propostas do Partido Socialista. A saúde é o bem que existem no setor. A saúde é o bem mais precioso que nós temos e quem está doente não pode esperar e tem de ser tratado. E o que assistimos é o caos das urgências, com pessoas nos corredores. Aliás, os corredores da urgência estão transformados em enfermarias improvisadas. Temos falta de medicamentos, com a gravidade de termos doentes oncológicos. Não têm a possibilidade de uso de medicamento que só é fornecido pela farmácia hospitalar ser disponibilizado. E temos pessoas a esperar mais do que a nível nacional por uma cirurgia ou por um exame. O que significa que a estes problemas todos agrava-se a questão das altas problemáticas. Não são 200 pessoas. Esta semana o próprio diretor clínico falou em 321 pessoas. Ou seja, estamos a falar de pessoas que já tiveram alta clínica, mas não têm condições sociais. Não é porque as pessoas ou a família os abandone e que permanecem, infelizmente, no hospital. E repare, com prejuízo para o governo, tem que pagar muito mais por uma cama de hospital, mas também para a própria pessoa. A própria pessoa. Esse é o diagnóstico. Agora, num lar, não tem no hospital. No hospital, a azáfama é completamente diferente da tranquilidade que necessita do lar. E soluções para isto. Ora, aquilo que nós preconizamos é que o Hospital Dr. Nélio Mendonça, com a construção do novo hospital, e diga-se que o novo hospital, o de Santa Rita, terá menos camas do que o hospital atual. O Hospital Dr. Nélio Mendonça não pode ser transformado num hotel ou vendido, ou seja lá o que for. Tem que ser o equipamento para a saúde, como hospital secundário de reabilitação, de cuidados continuados, de medicina paliativa e da unidade do doente frágil. E converter numa obra pública, num investimento, o Hospital dos Marmeleiros e o do Hospital Dr. João de Almada em lares, em estruturas residenciais para idosos. Esta é uma solução, obviamente, benéfica. Mas, para concluir, e temos de resolver o problema das listas de espera, que duplicaram com o Miguel Albuquerque, e, aliás, se calhar é por isso que não tem a cara nos cartazes, porque se calhar tem vergonha, se calhar tem vergonha de ter a cara nos cartazes, e precisamos de incentivos nos programas de recuperação das listas de espera, com incentivos aos profissionais, para a recuperação destas listas de espera ser muito mais eficiente do que aquela que tem sido agora. Muito obrigado, Paulo Cafofo. Nós vamos entrar agora precisamente na reta final deste programa. Eu ainda não falei na segunda ronda. Não, ninguém falou na segunda ronda. É por isso que eu agora nem sequer vou partir para uma segunda ronda, porque também o nosso tempo já o queimamos. Mas havia rondas em todas. Sim, vou dar agora mais 30 segundos para uma declaração final, que podem eventualmente... Não é a segunda ronda sobre saúde? Não é a segunda ronda sobre saúde. Não, eu queria dizer só ao Dr. Miguel Albuquerque que o problema da saúde não é o que se fez, é aquilo que se fazer. Não, o problema da E os profissionais são excelentes, mas estão em burnout. Se forem sintéticos... Na saúde na Madeira. Não há qualquer subendividamento. E não há sistemas fechados. Só há sistemas fechados na cabeça. Muito rapidamente. Nós precisamos também de, na saúde, apostar na hospitalização domiciliária. Mas isso já estamos a fazer. Já estamos na hospitalização domiciliária, porque assim evita
internamentos, evita infecções, evita bactérias. Elvio Sousa, já não será um minuto, mas... Sim, eu discordo de Albuquerque, porque já tivemos um serviço de excelência, já não é. E se eu fosse o doutor diretor clínico Júlio Nóbrega, não teria dito recentemente que estão 37 mil madeirenses em lista de espera. Isso não foi o que ele disse. Foi o que ele disse, os dados não mentem. Não sei se dados não mentem. Manuel Rodrigues e Miguel Castro Brevemente. acrescentar mais qualquer coisa, muito rápidos. Eu volto a reafirmar que o problema da saúde não é aquilo que foi feito, é aquilo que ficou por fazer. São os milhares que estão em lista de espera para uma consulta, para um exame e para uma cirurgia. E há aqui um problema central no Sistema Regional de Saúde que tem que ser resolvido. A porta de entrada no Serviço Regional de Saúde não pode ser as urgências, tem que ser o centro de saúde. São os cuidados para primários. não saturar as cuidados urgências. primários. Através dos cuidados primários que implicam ter médico Mas de está tudo família invertido. e enfermeiro de Está tudo invertido. Exatamente. É precisamente isto que eu ia falar, é descentralizar. É que antigamente os centros de saúde atendiam a população no seu local. Atendem. Agora, com as pessoas, com a demografia a aumentar na zona do Funchal, na urbanização, na zona mais urbana do Funchal, as pessoas vão todas ter ao hospital, às urgências do hospital. Só quer dizer uma coisa. Vamos fechar e vou dar agora precisamente... De médico de família, temos 47 centros de saúde que fizeram 188 mil atendimentos. Miguel Albuquerque, vamos entrar na reta final. Tá bem, mas é importante esclarecer. Claro, e vou-vos dar agora precisamente 30 segundos, que ainda têm hipótese de dizerem o que querem acrescentar relativamente ao que aí vem para 23 de março. Miguel Albuquerque, comece por si. Bem, eu neste momento queria fazer um apelo aos madeirenses e porto-santenses no sentido de nos darem a maioria e a confiança. Nós temos um governo que conseguiu aquilo que são objetivos determinantes para o futuro da região, temos um maior crescimento económico, vamos continuar a tê-lo, uma redução do desemprego que é residual, temos paz social, temos progresso, estamos a trabalhar no investimento em todas as áreas sociais, temos redução fiscal, continuamos a baixar a dívida pública, que neste momento é das dívidas, e este dinheiro está a ser incorporado na sociedade, e precisamos de manter este histórico de progresso, de unidade e desenvolvimento que o PSD... Muito obrigado. Paulo Cafofo. As pessoas incentivam-me na rua a que eu possa fazer a mudança, porque dizem que estão fartas. A pergunta que eu normalmente faço de volta às pessoas é o que é que podem fazer para que essa mudança aconteça, e o que podem fazer é votar no Partido Socialista ou fazer com que outras pessoas votem no Partido Socialista. É preciso o voto útil no PS, é preciso, com todo o respeito pelas forças políticas, é preciso não dispersar votos e concentrá-los naquele que é o maior partido da oposição e que pode garantir a estabilidade. Uma maioria política para termos estabilidade. Muito obrigado. E nessa maioria política que queremos estabilidade, poder cumprir aquilo que são os nossos desígnios. Elvio Sousa. Habitação, saúde e obras públicas. Elvio Sousa. Bom, o símbolo de JPP mostra pessoas de mãos dadas, abertas num projeto comum que pretende agregar todos, sem exceção. O JPP é um partido de futuro. Neste momento o PSD é um projeto de passado. Até delegado à corrupção, está velho e caduco. Nós pretendemos criar uma Madeira melhor, progressista, de progresso, de qualidade de vida, mais saúde, menor custo de vida e, naturalmente, uma maior esperança para todos. Miguel Castro. Ora bem, o projeto do Chega, como é conhecido, é um projeto nacional, é um projeto de devolver à classe política e aos portugueses dignidade, respeito, humildade no exercício do poder político, e é por isso é que estamos cá num exercício de transformação do poder político e de renovação. Votar no Chega será votar nessa transformação, nesse empenho que temos, e só assim é que iremos conseguir. José Manuel Rodrigues. Eu sei que está zangado com a política, com os políticos, e tem toda a razão. Eu também estou zangado, mas é preciso que vamos votar para mudar este ciclo político na Madeira, para levantar a bandeira da autonomia, para que o crescimento económico chegue a todos e tenha reflexo na classe média e nos jovens, para proteger os mais velhos e para termos uma sociedade mais justa e harmoniosa na região autónoma da Madeira. Voto no CDS, que é o sentido da responsabilidade. Nós sempre fomos, nos últimos tempos, um voto na responsabilidade. Continuamos a ser. Muito obrigado ao José Manuel Rodrigues, também ao Miguel Castro, ao Miguel Albuquerque, ao Paulo Cafofo, ao Elvio Sousa. É o ponto final neste debate. Nós agora centraremos todas as atenções nas eleições que estão marcadas para o próximo dia 23 de março. Boa noite. Boa noite.